Curiosidades sobre o filme O Enigma do Horizonte, clássico cult de 1997, dirigido por Paul W.S. Anderson e estrelado por Laurence Fishburne e Sam Neill. Então assistam ao vídeo completo onde eu irei explorar com vocês aí muitas curiosidades do filme que vão desde a produção conturbada do filme até as influências artísticas que moldaram esse clássico. Meu nome é Will, sejam todos bem-vindos ao canal e vamos para o que interessa, que são as curiosidades de O Enigma do Horizonte. Depois do sucesso comercial do filme Mortal Kombat de 95, o diretor britânico Paul W.S. Anderson recebeu uma avalanche de roteiros e convites para dirigir a sequência Mortal Kombat: A Aniquilação de 97 e o aguardado X-Men, o filme de 2000. Só que o diretor Anderson recusou todos os convites porque ele queria fazer um filme de terror classificado para maiores de idade, porque ele queria se afastar totalmente das limitações de um filme PG-13. Foi nesse momento que a Paramount enviou para ele o roteiro original do Philip Eisner para O Enigma do Horizonte, um projeto em desenvolvimento pelos produtores Lawrence Gordon e Lloyd Levin. Eisner havia apresentado o conceito de uma história que ele chamava de História de Casa Assombrada no Espaço, uma ideia que chamou a atenção do produtor Gordon. Esse roteiro do Eisner teve algumas semelhanças que o diretor Paul Anderson percebeu, que envolvia uma nave cruzando para uma dimensão alienígena habitada por criaturas com tentáculos, e o clássico Alien de 79. Ele reescreveu o roteiro para criar uma clássica história de casa assombrada, e entre as influências citadas por Anderson estavam os filmes Desafio do Além de 63 e O Iluminado de 80. Ele também incluiu elementos do conceito de inferno e a ideia de a própria nave estar possuída, inspirando-se ali em Solaris de 72. Já o Eisner reconheceu a influência do jogo Warhammer 40.000, cujos conceitos de viagem por dimensões paralelas povoadas por entidades malignas foram adaptadas ao roteiro. Mas isso aí faz sentido, já que o roteirista Philip Eisner era um grande fã do universo de Warhammer. As filmagens ocorreram nos estúdios da Pinewood, com efeitos visuais realizados pelas empresas Cinesight e Computer Film Company. O Anderson projetou a nave Event Horizon inspirado na arquitetura da Catedral de Notre Dame, usando um programa específico para criar seu design. A produção deu prioridade a efeitos práticos. Sets móveis foram construídos para o motor de gravidade giroscópico e o túnel giratório. As cenas em gravidade zero colocavam os atores suspensos em harness e eram girados ali para simular os movimentos, mas o orçamento apertado fez com que as cenas ficassem mais curtas, aí precisaram usar botas magnéticas como uma solução mais prática. As condições claustrofóbicas nos cenários góticos ajudaram os atores a entrarem no clima de tensão dos personagens. A Paramount deu um prazo para o diretor Paul W.S. Anderson de 10 meses para produzir O Enigma do Horizonte, do zero. Um prazo muito curto para um filme de ficção científica tão complexo. O diretor trabalhou 7 dias por semana e teve apenas 4 semanas para editar o filme após a conclusão das filmagens. Essa pressa resultou em vários desafios durante a produção, incluindo problemas com o cronograma e a necessidade de cortar cenas importantes para cumprir os prazos. Apesar disso, o Anderson ele conseguiu criar uma obra visual impressionante que continua sendo celebrada por sua ousadia e inovação. Agora vamos falar do corte original do diretor Paul W.S. Anderson, que era incrivelmente violento. A versão inicial tinha 2 horas e 10 minutos e foi criticada em exibições testes por sua duração e o gore excessivo, fazendo com que a Paramount exigisse cortes drásticos. O diretor Anderson reduziu 30 minutos, mas depois ele confessou que exagerou um pouco e cortou 10 minutos a mais do que deveria. Algumas cenas deletadas incluíam mais histórias de fundo para os personagens e versões mais perturbadoras de cenas de horror. Embora algumas das cenas deletadas tenham sido recuperadas em uma fita VHS de baixa qualidade anos depois, a maioria do material foi considerada irrecuperável. O Anderson lamenta as perdas, afirmando que isso comprometeu a visão completa do filme. Ainda assim, muitos fãs especulam como seria assistir a uma versão definitiva, que é frequentemente referida como a versão proibida de O Enigma do Horizonte. O Enigma do Horizonte foi lançado em 15 de agosto de 97, mas ele fracassou nas bilheterias, arrecadando 42 milhões contra um orçamento de 60 milhões de dólares. Críticos foram duros no Rotten Tomatoes, onde o filme tem 35% de aprovação,
com um consenso de que, apesar de um início promissor, acaba se apoiando em clichês. O ator Kurt Russell, que trabalhou com Paul W.S. Anderson no filme O Soldado do Futuro, de 98, ele previu que o longa ganharia reconhecimento com o tempo. O Kurt Russell disse o seguinte, abre aspas, esqueça o que está acontecendo agora. Em 15 anos, você vai se orgulhar de ter feito este filme, fecha aspas. E ele estava certo, o filme ganhou uma legião de fãs ao longo dos anos, sendo celebrado como um exemplo de horror espacial que mistura elementos psicológicos e visuais de forma única. Hoje é frequentemente citado como uma influência em outras obras do gênero, como Sunshine, Alerta Solar, de 2007, e Gravidade, de 2013. Os trajes espaciais usados pelos atores foram um desafio à parte. Cada traje pesava cerca de 30 quilos, tornando os movimentos e as cenas de ação extremamente exaustivos para o elenco. O Lawrence Fishburne, que interpretou o Capitão Miller, chegou a apelidar seu traje de Doris, como uma forma ali de aliviar a tensão e criar um pouco de humor nos bastidores. E como sentar era impossível devido ao design das mochilas nos trajes, a produção precisou improvisar hastes metálicas para que os atores pudessem descansar em pé entre as cenas. Apesar do desconforto, os trajes contribuíram para a autenticidade do filme, ajudando a criar uma sensação realista de gravidade zero e isolamento. Como muitos filmes de ficção científica, O Enigma do Horizonte está cheio de easter eggs e referências a outras obras do gênero. Um dos exemplos mais claros é o uso de um modelo da X-Wing de Star Wars como parte da antena da nave Event Horizon. Além disso, a demonstração de dobrar do espaço-tempo usando um pedaço de papel e uma caneta foi reciclada anos depois em Interestelar, de 2014, dirigido por Christopher Nolan. Essa cena, que explica visualmente como a nave cria um buraco negro artificial, tornou-se um dos momentos mais icônicos do filme. E não posso deixar de falar da influência de Hellraiser no design do motor gravitacional. O diretor Paul Anderson revelou que o visual do motor foi inspirado pelo cubo Configuração do Lamento da franquia Hellraiser. O motor, com seus círculos entrelaçados e movimentos mecânicos complexos, reflete o mesmo senso de mistério e ameaça do objeto criado por Clive Barker. O design original previa uma esfera preta lisa para representar o buraco negro artificial, mas o Anderson ele queria algo que evocasse mais simbolismo e terror. O resultado é um motor gravitacional que não apenas parece tecnologicamente avançado, mas também transmite uma aura de algo profano e sobrenatural, reforçando a dualidade central do filme entre ciência e espiritualidade. Em 2019 foi anunciada uma série baseada no filme, em desenvolvimento ali pela Paramount e Amazon Studios, com direção de Adam Wingard. Agora, em 2024, Wingard disse que, embora ainda não houvesse avanços significativos, o projeto tinha um roteiro promissor. Um dos grandes interesses é a volta de Lawrence Fishburne no papel do Capitão Miller, só que dessa vez, possivelmente, o grande vilão. Durante uma coletiva de imprensa para John Wick 4, o ator foi questionado sobre terem procurado ele para voltar numa série de O Enigma do Horizonte, e ele simplesmente disse que, se eles entrarem em contato comigo, eu certamente teria que considerar isso. Não dá para ter certeza de nada, já que detalhes da série estão sendo mantidos em segredo. A editora IDW anunciou que O Enigma do Horizonte será adaptado como parte de sua nova linha de quadrinhos chamada IDW Dark. Essa linha é dedicada ao gênero de horror e inclui adaptações de outros filmes icônicos, como Um Lugar Silencioso, Sorria, A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça e Além da Imaginação. Não divulgaram muitos detalhes aí sobre a adaptação de O Enigma do Horizonte, mas a adaptação em quadrinhos abre espaço para expandir o lore do filme. A história pode explorar eventos anteriores à narrativa original, como a missão inicial da nave Event Horizon, ou até o destino de personagens após os eventos do filme. Essa adaptação de O Enigma do Horizonte será realizada em parceria com a Paramount, reforçando a autenticidade da obra como parte do universo oficial da franquia. Com todos esses elementos que eu citei nessas curiosidades, desde inspirações artísticas até os desafios de produção, O Enigma do Horizonte transcende a categoria de um simples filme. Ele se torna um mosaico aí de histórias e curiosidades que enriquecem sua narrativa, deixando um legado tão impactante quanto o universo sombrio que ele retrata. Não é à toa que em 2024 a Variety classificou o filme como um dos melhores filmes de terror de todos os tempos e que tem influenciado até games
games, como o Dead Space. Mas e aí, o que vocês acham do filme O Enigma do Horizonte? O que vocês acharam desse vídeo aqui também? Poderia muito bem ter uns 40 minutos de duração, porque existem muitas coisas legais para se falar desse clássico da ficção científica, do horror e tudo mais. Agradeço a companhia de cada um de vocês, um forte abraço, cuidem-se muito bem, muita saúde e tchau!